Olá, graça e paz. Antes de ser preso, condenado à morte e padecer na cruz em nosso lugar, Jesus teve uma noite de oração intensa no Getsêmani. A Bíblia nos conta esta história lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39 até o 44. E nesta oração que Jesus faz antes de ser preso, ele nos dá uma lição acerca de como deve ser a nossa vida de oração. Acompanhe comigo. No versículo 39 do Evangelho de Lucas, a palavra nos diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. A palavra que eu quero destacar neste texto é de costume. A primeira coisa que nós temos que aprender para as nossas vidas, para a nossa vida de oração mais especificamente, é que a oração ela deve ser um costume, ela deve ser um hábito, ela deve ser rotineira em nossas vidas. Nós não podemos buscar a oração apenas quando estivermos atribulados, apenas quando estivermos diante de uma situação difícil ou quando quisermos pedir algo a Deus. A oração ela deve ser um hábito contínuo, todos os dias, sempre, um momento de intimidade, um momento exclusivo que você dedica apenas para Deus. Assim como é muito importante que você tenha um tempo exclusivo para sua esposa ou para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para as pessoas que você ama, é importantíssimo que você também tenha o hábito, o costume de separar um tempo para estar em intimidade, em oração, exclusivamente com Deus. Esta é a primeira lição que Jesus nos deixa aqui, nesse trecho de Lucas. A segunda lição está no próximo versículo, que diz assim: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Aqui nós temos, na verdade, duas lições de Jesus para a nossa vida de oração. A primeira se encontra nas palavras lugar escolhido. Jesus tinha um lugar específico. Ele tinha o costume de orar e ele tinha um lugar específico para orar. Ao contrário do que nós pensamos, quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo, esta oração é um espírito no qual a gente deve estar inserido. A gente deve sim orar todo o tempo, mas existe um momento, como eu disse antes, de intimidade, exclusivo, específico, onde você vai diante de Deus e dedica seu corpo, sua alma e seu espírito completamente ao Senhor. Nesse momento, você precisa de um lugar retirado, um lugar tranquilo, um lugar calmo. Jesus nos diz em outro texto que quando nós formos orar, nós devemos entrar para o nosso quarto e ali orar em segredo. Este deve ser um lugar tranquilo na sua casa, um lugar onde você não vai ser incomodado, um lugar de silêncio, um lugar onde você tem um ambiente que te convida à oração. Jesus sugere o quarto, mas você aí na sua casa deve separar um lugar específico para quando você for dedicar o seu tempo exclusivo para Deus, de intimidade com Ele, você estar neste lugar diante do Senhor. E isso é corroborado pelo que diz o próximo versículo. Eu vou voltar aqui na segunda lição do versículo 40, mas antes eu quero completar dizendo que no versículo 41 diz assim: Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Aqui também temos mais duas lições de Jesus a respeito da nossa vida de oração. A primeira é que Jesus se afastou para aquele lugar de intimidade. Ele se afastou. Ele não só estava em um lugar propício, ele não só escolheu um lugar onde ele tinha tranquilidade para se colocar diante de Deus e derramar o seu coração na presença do Senhor, mas ele também se afastou dos seus discípulos que estavam com ele, se afastou de tudo aquilo que pudesse distraí-lo, se afastou de tudo aquilo que pudesse tirar a atenção dele e o coração dele daquele momento de intimidade com Deus. Assim, nós precisamos fazer na nossa vida de oração, na nossa oração diária, cotidiana. Além de termos um lugar específico, nós precisamos deixar do lado de fora tudo aquilo que pode nos distrair desse momento. Precisamos estar por inteiro na presença do Senhor na hora da nossa oração. Uma outra lição que nós temos aqui no versículo 41 é que Jesus se coloca de joelhos. De joelhos, ele começa a orar.
diz o versículo 41 na segunda parte. Veja bem, Jesus tinha um lugar específico, ele se afastou de tudo que podia distraí-lo e em uma atitude de reverência, de humildade, de submissão, ele se ajoelha. Ele tirou tudo aquilo que podia impedi-lo de estar na presença de Deus, de falar com seu Pai. E diante dele, ele se colocou em uma posição de submissão, de humildade, de joelhos, fazendo com que o corpo, a mente e o espírito dele estivessem completamente rendidos diante da presença de Deus, completamente submisso à vontade do Pai. Por isso, é importante que você se coloque de joelhos nesses momentos específicos. Não quando a Bíblia diz orar em todo tempo, quando você está no ônibus, quando você está no seu trabalho. Você pode estar em um espírito de oração, mas no seu momento de intimidade, coloque-se de joelhos. Diga para Deus, eu reconheço que o Senhor é soberano e que eu devo obedecer à tua vontade. E é isso que Jesus vai nos ensinar nas próximas palavras que eu quero destacar para você aqui. Voltando lá no versículo 40, Jesus vai dizer para os seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. Outra coisa que nós aprendemos nesse pequeno texto da Bíblia a respeito de oração que Jesus nos ensina é que nós devemos ter motivos de oração. A nossa oração deve ser específica. Jesus também vai dizer que nós não devemos usar de vãs repetições. Isso quer dizer que quando nós vamos diante de Deus, apresentar a Ele a nossa oração, nosso momento de intimidade, nossas súplicas, nossos desejos, eles devem ocupar o mínimo possível desse tempo de oração. Você tem que ter um motivo específico, aquilo que te leva a orar naquele momento, apresentar diante de Deus. E é isso que Jesus faz. Ele diz, orei para que não entrem em tentação, ou para que não caiam em tentação. Era um motivo específico, porque Jesus sabia o que iria acontecer quando os soldados chegassem e todos os discípulos se espalhariam e estariam sujeitos a serem tentados a negarem ao Senhor Jesus. Tenha um motivo específico de oração. Não seja repetitivo. Não fique falando, pedindo. Cada dia que você for diante do Senhor, apresente seu motivo específico. Seja específico na sua oração. No versículo 42, nós temos mais lições para aprender com Jesus. Quando ele ora, ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A próxima lição de Jesus para mim, para você, nos nossos períodos de oração, é que nós devemos ir diante do Senhor, apresentar sim aquilo que nos incomoda, aquele momento de angústia que Jesus passava. Ele sabia que seria entregue, ele sabia que enfrentaria açoites, castigos, que seria humilhado, espancado, castigado e que por fim morreria pendurado em uma cruz. Ele sabia, estava angustiado. Ele foi diante de Deus, apresentou a sua demanda, aquilo que o incomodava, mas antes mesmo de qualquer resposta de Deus, ele já disse, olha, a minha vontade é essa, mas eu estou aqui para que o Senhor me mostre a sua vontade. Este é o objetivo primordial da oração, que você vá até o Senhor, apresente as suas demandas, apresente aquilo que você precisa, mas para que o Senhor te oriente em como deve ser, como você deve proceder diante desse momento de angústia. A coisa mais importante da oração é fazer com que nós nos amoldemos à vontade de Deus e não que a vontade de Deus se amolde a nós. E isso Jesus nos ensina aqui. E para encerrar, Jesus nos ensina algo muito poderoso, muito importante, no versículo 43 e no versículo 44. Diz que, no versículo 43, vai dizer que um anjo lhe apareceu do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja bem, Jesus estava em agonia. Um anjo do céu apareceu para confortá-lo, mas Jesus não se satisfez com o conforto desse anjo. Diz que ele continuou em agonia porque sabia o que ia passar. Porque durante a oração, certamente Deus já lhe havia respondido, meu filho, eu quero que você morra no lugar de toda a humanidade, cumprindo assim o castigo que trará a paz para os homens. Esta é a minha vontade
e sabendo que iria passar Jesus em agonia, em um momento de profunda angústia, diante de uma situação que ele não tinha controle, que ele não podia mudar e que ele sabia que seria difícil. Em agonia, ele orava mais intensamente. Essa é a última lição que eu quero mostrar para você nessa pequena passagem de Lucas. Quando a sua agonia crescer, a intensidade da sua oração deve crescer junto. Você precisa entender o que Jesus fez quando orou tão intensamente, de forma tão intensa, com tanta intensidade, não mais para que Deus o poupasse daquilo que ele precisava passar, mas para que Deus o confortasse, para que Deus desse a ele forças para enfrentar tudo aquilo que ele haveria de passar. Em agonia, ele orava mais intensamente. Diante das dificuldades da sua vida, nos momentos de maior angústia, quando você não souber o que fazer, quando você estiver passando pelas maiores tribulações, as suas orações devem ser intensificadas. Estas são as lições da oração de Jesus em Getsêmani. Quando Jesus ia enfrentar o pior momento da sua vida, ele passou o momento mais intenso de oração na presença de Deus. E assim ele foi fortalecido. E nós sabemos o final da história. Ele conseguiu passar pelo ponto mais profundo da sua vida e saiu vitorioso no fim dessa história, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive e reina eternamente, sentado à destra de Deus Pai. Tudo isso porque ele intensificou a sua oração no momento de agonia e foi fortalecido por Deus para passar por toda a angústia que estava por vir. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa aprender a ter uma vida de oração de qualidade. Que você possa aprender a viver em constante oração, mas que todas as lições que você aprendeu aqui possam transformar o seu período de oração e de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.